Allan Kardec tratou disso? Tratou. E aí a gente entra nesse tema. Médium, quem é, quem não é? Olhe lá. Capítulo 20º do Livro dos Médiuns. As pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiuns. Leia elétrico aí como sensitivo. Porque na época se atribuía esses fenômenos à eletricidade. Essas pessoas tiram de si mesmo o fluido necessário à produção do fenômeno, a resposta dos espíritos. E podem operar sem um concurso de outros espíritos, também dos espíritos. Não são, portanto, médiuns no sentido que se atribui a esta palavra. Eram sensitivos. A palavra sensitivo veio depois da morte de Kardec. E agregou os homens elétricos. Allan Kardec descobriu os homens elétricos e mostra lá que essas experiências que ele tinha assistido mostrava que esses fenômenos eram fenômenos da mente humana, verdadeiros torpedos humanos a produzir seu contato das mãos, proezas, mas não tinha espíritos. Allan Kardec não foi um iludido que mediunizou tudo. Quem mediunizou tudo é o movimento espírita. O pior é que é o movimento espírita kardecista que diz seguir ele. A partir de agora, vocês vão ver quanta coisa tem no Livro dos Médiuns que nós não sabemos. Eu espero que muita gente aqui saiba. Mas onde eu vou mostrando isso, a maioria não sabe. Uma das coisas que é confundida é isso aí, o médium quem é que não é. A gente não aprende nos centros espíritas que todo mundo é médium? Oradores espíritas dizem que todo mundo é médium, escritores espíritas dizem que todo mundo é médium. Está errado. Allan Kardec não diz que todo mundo é médium. Isso é um conceito do espiritismo de ouvir dizer. Existe o espiritismo ensinado, escrito, codificado por Allan Kardec, e tem outro espiritismo do ouvir dizer. Aquele que é interpretado pela falta de mergulho. Então, por aí já vai. Nem o sensitivo pode ser médium às vezes, mas pode dar-se que tenha sensitivo médium. Não quer dizer que todo sensitivo não tem mediunidade nenhuma. Muitos têm. E é aí que o fenômeno é medianímico. Quando ele é só sensitivizado, é anímico. Quando é só mediunizado, é médium. Mas pode ser que esteja misturado. Allan Kardec dá exemplo disso no sonambulismo, também no Livro dos Médiuns. Que tinha um jovem de 13 anos que excelia no estado sonambúlico a visão de doenças e passava remédio. Ele leva um amigo. E o jovem sonâmbulo caminha com os olhos fechados. A plateia está ali à sua espera na casa. Ele olha, vê a doença, um cálculo renal. E descreve a doença do outro. Aí o amigo de Allan Kardec diz assim, peraí, mas cadê o remédio? Aí o jovem sonâmbulo diz, hoje não tem remédio, porque o espírito do doutor não veio. Aí Allan Kardec pergunta, mas quem passa o remédio não é você? Ele diz, não, quem passa é o anjo doutor, eu só vejo a doença. E Allan Kardec sentencia, nesse dia, sem a presença do espírito do doutor, ele era apenas sonâmbulo. Mas quando o espírito passava remédio, ele era médium sonambúlico. Aí tinha um fenômeno medianímico. Um quanto do paranormal e um quanto da entidade comunicante. Vê como é simples de entender? É só desembaçar o vidro. E a gente vai aprendendo diferente. Vou mostrando a vocês aqui que Allan Kardec não garante que todo mundo é médium. Ele afirma o contrário. Vamos começar da definição do termo, que foi ele que criou a palavra. Médium do latim. Médium, meio intermediário. É o masculino de mídia. Que é o termo usado hoje na contemporaneidade. Aí ele define lá no vocabulário espírita do Livro dos Médiuns. Ele aconselha... Para ideias novas, palavras novas, se você quer conhecer uma ciência, leia primeiro o seu vocabulário. Porque se você começar aqui a falar de átomo, de próton, de elétron, de nêutron, você sabe que estou falando de física. Se eu falar de célula, de citologia, se eu falar de membrana, estou falando de biologia. E se eu falar de estrela, de galáxia, estou falando de astronomia, e assim sucessivamente. Aí ele vai lá e diz, médium, meio intermediário, pessoa que pode servir de intermediária entre os espíritos e os homens. Se pode, tem gente que não pode. Se é a pessoa que pode, por que ele não botou faculdade que todos os homens possuem para sentir, para falar com os espíritos? E mediunidade ele colocou como faculdade dos médiuns. Por que não botou faculdade dos homens? Selecionou.
Vamos ver mais? Está lá na introdução do livro dos médiuns. As regras da poesia, da pintura e da música não fazem que se tornem poetas, pintores ou músicos que não têm o gênio dessas artes. O mesmo sucede com o nosso trabalho, que é o livro que ele estava escrevendo, dos médiuns. O seu objetivo consiste em indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade, da faculdade mediúnica, tanto quanto permita a disposição de cada um e, sobretudo, dirigir o emprego de modo útil quando ela exista. Então tem gente que a mediunidade não existe. Na introdução, logo na chegada das primeiras páginas, e ele fala que não escreveu esse livro só para os médiuns. A par dos médiuns, tem aquelas pessoas que gostariam de fazer contato com os espíritos. Ele também escreveu. E lá no título do livro, quando você abre, tem um subtítulo. Livro dos Médiuns. Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A tradução brasileira botou Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores. Porque impregnada da imposição religiosa do Brasil, que não pode evocar espírito, que isso é um chavão da Igreja Católica e das igrejas evangélicas, fez com que a gente afastasse as evocações do meio espírita. Mas Allan Kardec escreveu um capítulo sobre as evocações e escreveu o livro dos médiuns todo para ensinar a evocar e como fazer contato com os espíritos. E aí ele diz, na introdução, logo aí de cara que nem todo mundo é médium. Somos todos médium mesmo? Item 61, quando ele começa a falar do assunto. Para que o fenômeno se produza, que é o fenômeno mediúnico, faz-se mister a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão. Se é especial, já não é comum. Que se designam pelo nome de médiums. O número de cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontrem alguns médiuns ignorados. Frase de Allan Kardec que eu grifei. Quanto aos que não têm mediunidade, é um não redondinho. Não tem mediunidade, a presença desse nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil pela disposição de espírito que se encontra aí. Como é que todo mundo é médio, gente? Então tem alguma coisa errada. Ou a gente não leu o livro dos médios e entendeu direito, ou nós citamos um Kardec que é desconhecido. E eu fico pela segunda hipótese. 150 anos tem esse livro. Vejam, não é o movimento espírita que tem que atualizar o livro dos médiuns, não. É o movimento espírita que tem que se atualizar com o livro dos médiuns. Porque ele ainda está na frente da gente mais 150 anos. A gente não pegou direito como é que funciona a mediunidade. Ah, mas isso é tão importante assim? É. Se você lida com a mediunidade e acha que todo mundo é médium, você está generalizando tudo. Um médico, um oncologista, que não sabe o que é tumor maligno ou tumor benigno, você confia para tratar seu câncer? Se você não sabe o diagnóstico da mediunidade, você vai lidar com ela dentro de um espaço movediço de desconhecimento. Mas não tem só essas passagens. Nas traduções já tem gente que botou ali, ó, quanto aos que não têm mediunidade ostensiva, não existe no original francês a palavra ostensivité. Não tem lá. É não tem mediunidade. É invenção do brasileiro. Hoje diz, cuja mediunidade não é acentuada, não tem a palavra acentuada, é invenção do brasileiro. Tradutores traidores. Deturpando a obra de Allan Kardec, isso é absurdo. Mais passagens. Item 159, olha como é claro. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por este fato médio, o fato de ter sentido. Essa faculdade inerente ao homem não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, olha a frase, rara são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Tem raras que nem os rudimentos possuem. Só que a população de Allan Kardec, do mundo na época de Allan Kardec, era 1 bilhão de habitantes, hoje são 7. Os raros hoje são 7 vezes mais. Olha lá. Pode, pois, dizer, depois que ele faz a ressalva, depois que ele explica que tem raro que nem possui, pode, mas não deve. Mas ele diz, pode, pois dizer que todos são mais ou menos médios. Porque a grande maioria é.
mas tem uma pequena parte que não é. Lá nas evocações, olha a pergunta de Allan Kardec, primeira pergunta do item 282. Pode alguém, sem ser médium, evocar os espíritos? Gente, se todo mundo fosse médium, por que ele faria essa pergunta tola? E os espíritos dizem, toda gente pode evocar os espíritos. E se ele não vier, é o seu chamado, vem algum que vai dizer por que ele não veio. A própria pergunta pressupõe que nem todo mundo é médium, concordam? Eu quero dizer a vocês que eu achei na codificação 38 passagens do senhor Allan Kardec dizendo que nem todo mundo é médium. E eu quero que algum espírita que diz que eu estou errado me mostre aí 5 que ele disse que todo mundo é médium. Me mostre 4, me mostre 3, me mostre 2. Nunca me mostram. E mostra assim, nos livros dos autores que interpretam Allan Kardec. Mas nos originais da codificação não tem. Ele ensina diferente. E ensina cientificamente correto. Porque dizer que todo mundo é médium é cientificamente incorreto. É botar o espiritismo para trás da ciência. O espiritismo sempre caminhou na frente da ciência.